Salve, salve galera, estamos aqui ao vivo do podcast da Alvesp. Vamos aqui brindar com o meu parceiro Alcides Parmegiano. Tá aqui uma dupla que já a gente vai entrevistar. Se preparem que tem gente intelectual na área. Mas não podemos esquecer que tivemos um domingo maravilhoso, né? Emocionante. Um domingo maravilhoso no setor automotivo. Tivemos lá na SF Experience, certo? Para quem não pôde estar lá, vamos soltar o vídeo aí. Ô, repórter Alvesp, solta o vídeo aí pra turma. Vocês vão ver um pouquinho do vídeo do que aconteceu neste domingo. Eu sou o Mauro Beni, repórter Alvesp, e hoje estamos aqui no SF Automotive Experience 2023. Vamos ver como é que foi, porque teve palestra do Marcelo Cruz, presidente do Sindialto e da Alvesp. Inclusive, temos aí uma entrevista com o CEO da Union Solutions e o diretor da Alvesp, Alcides Parmegiano Júnior. Dá uma olhada. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui, meu nome é Gustavo, sou sócio e fundador da Union Solutions. Vim aqui no SF Experience 2023 prestigiar o evento, muito bem organizado pelo Serginho, acompanhado aqui pelo time Alvesp Sindialto, também prestigiar o nosso presidente aqui, uma palestra, excelente conteúdo como sempre, né? E foi muito bom dia, muito produtivo. Espero que todos aí também gostem aí dessa produção. Muito bom, pessoal. A gente acabou de palestrar, né? Foi uma experiência gostosa, né, Gustavo? Muito bom. Gustavo participou do painel também, que é o nosso grande apoiador lá da Alvesp. Tem uma ferramenta sensacional que vai revolucionar o mercado de automóveis e vai ajudar muito a sua empresa, certo? Muito bom. Legal. Não, e o que é legal de tudo isso, né, presidente, Gustavo, é que é importante, que o Marcelo fala muito, né, essa reunião do setor. E toda essa reunião passa pelo associativismo. Então, a gente entende que eventos dessa magnitude são muito importantes, prestigie a associação da sociedade, fortaleça esse movimento, que tudo é melhor para todo mundo. É isso aí. É isso. Feito é melhor que perfeito. Faça. Show. Lembre-se de se inscrever no canal, ative as notificações e fique por dentro do setor automotivo, aqui conosco, junto com a Alvesp. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falamos coisas aqui que são muito pertinentes ao nosso mercado. Demos aí muitas dicas, insights e muita esperança para o mercado automotivo. Se você não está vendendo carro nos dias de hoje, ou você está fazendo errado ou você está fazendo pouco, porque o mercado está ativo. Então, movimente-se. E a gente logo indica novos caminhos aí para você. Bora, Alcides. O que mais nós temos aí? Vamos falar dos nossos patrocinadores? Presidente. Vamos sim. Bom, só para completar, foi muito importante o evento de 2 dias, né, que está aí as imagens que vocês acabaram de ver. Agradecer o Serginho, né? Da SF. Querido, parabéns Serginho. a toda a equipe da SF. E o que é legal, né, presidente, que nesses 2 dias, o que a gente viu ali foi exatamente o que você fala bastante. A reunião do setor. E claro, não tem como falar em reunião do setor sem passar pelo processo do associativismo. Então é muito bacana a gente ver que as pessoas estão procurando se capacitar melhor, entender melhor o setor, e o associativismo é o caminho, é o que sela tudo isso. Então, tinham 1.200 pessoas lá. Cara, é muito lojista. Foi lindo. Sedento por atualização, por querer aprender. A gente sabe que nós que somos no dia a dia, estou aqui nesse ramo há 30 anos, já passamos por tudo que você pode imaginar do ramo automotivo. Desde o pior até o melhor momento a gente já teve, a vida é feita de ciclos. E a gente entendeu lá que tinha muita gente em busca de aprendizado. Muita gente querendo evoluir. Isso mostra um caminho muito bom para o mercado. É isso. Muito bom. Parabéns, pessoas do Brasil inteiro se deslocaram lá para Alphaville. Olha, fiquei muito feliz. Encontramos muitos associados lá da Alvesp, do Sindialto. E se você ainda não é associado do Sindialto da Alvesp, participe desse movimento. Isso é um movimento que a gente quer deixar um legado aqui para o mercado automotivo. A Alvesp cuida da parte comercial para trazer mais benefícios para sua loja e o Sindialto para trazer segurança jurídica. E a gente vai falar aqui que o tema hoje é segurança jurídica, né, doutor? Vamos falar muito disso. Não, com certeza. Mas antes disso, eu queria agradecer muito nossos queridos amigos que nos apoiam, né, o Santander, o Web Motors, ao pessoal da Gestalto, Ituran, OLX, Union Solutions, Autoavaliar, Carflip,
Autoconf, Europe, Carglass e o pessoal querido Valdir lá da Pimpag. São grandes benefícios, todos estão no nosso site, demonstrando o que cada um faz, e nossos podcasts, os últimos podcasts, estão mostrando o que cada um tem como trazer como rentabilidade para a loja, né, presidente? Que é o que a gente se você é associado ou não, entra no site da Alvesp, dá uma olhada lá, entra no YouTube, assiste os nossos podcasts, tem muito conteúdo. Todas as pessoas que o Alcides já citou aqui, 90% deles já passaram por aqui, fizemos podcasts bacanas, explicando como funciona cada ferramenta, quais são os benefícios, e entra no site, clica lá, dá uma navegada, porque hoje os consumidores estão entrando, você acredita, doutor? Tem consumidor entrando no nosso site da Alvesp para saber as lojas parceiras e indo até a loja. Porque se a loja é parceira Sindialto Alvesp, parte do princípio que é uma loja que está buscando melhoria e é uma loja que trabalha de forma coerente e correta. Então isso é um ponto a ser acrescentado. Bom, presidente, sem dizer que você tem que se inscrever no canal e mandar para os amigos. É isso aí, ativar a notificação. Ó, como eu disse lá na palestra que vocês assistiram aí, bate palma que atrai. Bate palma. Presidente, bom, hoje nós temos aqui uma dupla que vem nos ajudando bastante. Sabe essa parte essas pessoas que você não vê, faz a TV que você vê. Desde antes do começo. Desde antes do começo. Então é com muita alegria, estou quase emocionado aqui. Não vai chorar também, né? Vou chorar. Porque, cara, é muita alegria de receber grandes amigos que estão conosco nessa jornada. Nós temos aqui, representando a FEComércio, nosso grande amigo Dr. Ivo Dall'Acqua Júnior, né? E o Dr. Daniel Poço, que também é o advogado jurídico aqui da Alvesp Sindialto, nosso advogado, né? E com muita alegria estamos recebendo aqui hoje. É ou não é, presidente? Eu falo até que ele é juiz já. É juiz. Que ele ganha tudo que a gente pede. Não é dá. possível. Colocar isso. Na mesa dele é... Ele tá decidindo os negócios, não é possível. É. Nós é fogo, né? Mas doutor? É isso, ó. Ivo, uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que você não vai em qualquer podcast, muito menos de uma associação. Então é uma honra recebê-lo. Ninguém sabe, mas a gente está junto há muito tempo, né? Antes até do Sindialto. Foi logo que eu fui diretor do Sindialto, você já começou a apoiar a gente, aí depois teve toda aquela transição, e no nascimento da Alvesp. Muito obrigado. Eu é que fico feliz, realmente, não é questão de não ir a qualquer podcast. Acabo não tendo condições de participar, o tempo... Ando dividindo o tempo. É que eu já dei uma valorizada, entendeu? Não, mas tem toda a razão em querer valorizar, afinal de contas. Mas o momento é especial, realmente. E eu fico mais entusiasmado pelo fato de que vocês estão fazendo renascer, do ponto de vista institucional, um setor que é muito importante na economia. O comércio varejista de veículos que já passaram do 0 quilômetro, ou seja, cortado o cordão umbilical com a fábrica, com o fabricante, é o maior mercado desse tipo de produto no país, movimenta fortemente a economia, é a porta de entrada para muitos negócios. Nos anos 70 eu trabalhei numa concessionária, eu vi dali saírem das mesas os pequenos comerciantes autônomos que têm suas próprias lojas. E na minha cidade, a gente tem uma avenida que praticamente se a gente fala dos lustres na Consolação, lá em Araraquara, a Via Expressa é onde estão os grandes negócios em seminovos e veículos usados. Toda cidade tem, né, uma avenida especializada em automóvel, né? Tem que ter. Você sabe que a gente teve recentemente algumas presenças com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, e ele fala bastante isso, né? Que ele vai numa cidade, sei lá, eu não sei nem quantos municípios tem em São Paulo, ele tem na ponta da língua isso. Ele fala o seguinte: tem cidade que tem 20 mil habitantes, tem 3 lojas de carro. Tem uma farmácia, uma loja de carro tem 3. Toda cidade tem uma grande avenida com loja de carro, não tem jeito. É tradicional isso. Não, e entre nós, o primeiro sonho de consumo do brasileiro é o seu carro próprio.
é a primeira poupança que o cidadão brasileiro, a partir do mais simples, é a primeira poupança que ele tem. É o primeiro objetivo. E faz todo sentido, e vou até corroborando o que você está dizendo, e muito bacana, porque você tem uma sensibilidade muito grande com o setor. Esse ano nós temos uma previsão de vender no Brasil 15 milhões e 500 mil carros seminovos. 5 vezes mais que carro zero. Então é importante, né, presidente, que a gente fala bastante isso. É importante a gente entender o nosso valor. O saber qual o potencial que nós temos para poder, né, tomar a frente e discutir vários assuntos que são pertinentes ao setor. Eu falei isso bastante na palestra. Sim. Sobre a valorização. O Vaposo diz, vocês estão se desvalorizando, cara. Vocês estão se fazendo de vítima sem motivo. Vocês são muito mais fortes do que parecem. E vocês merecem ter muito mais do que tem. Só precisa entender qual é o novo game, qual é o novo jogo. Então você tem um mercado 5 vezes maior que o de 0 quilômetro, mas todo mundo privilegia uma concessionária ao invés de uma loja. Não faz sentido. Então a gente precisa se reorganizar como setor, a gente precisa se reunir como empresários. Eu digo de reunião porque a união, ela é uma utopia. A reunião faz parte. Existe reunião de condomínio. E a gente discute algum tema e a gente vai para o mesmo caminho sobre aquele tema. Mas, se você está no andar de cima e você fizer barulho, pode ser que eu reclame do barulho. Então não dá para a gente ser unido pro resto da vida. O automóvel é a mesma coisa. Existem situações que são conflitantes. Às vezes você compra no mesmo lugar. Então existem situações que são o segredo de Estado, onde você compra a sua fonte, né? E tem algumas coisas que são segredos. Então eu entendo não ter uma união, uma cisão profunda. Assim como não tem no comércio, assim como não tem na indústria. Mas sobre temas relevantes, todos eles se reúnem e remam para o mesmo lado. Então eu acho que hoje o ponto mais certo para a gente atingir é se reunir em volta de pautas comuns. Inclusive a gente inclui as federações, FENAL está com a gente, FENABRAVE, 5DIV. A gente põe todo mundo porque é de interesse comum. Então toda a pauta for interesse comum, o mercado tem que estar junto. ICMS, PROCON, DETRAN, IPVA. Nós temos pautas sensíveis ao mercado. E a gente precisa se reunir e junto a gente enfrentar esse bicho-papão, né, que nos aterroriza há anos. Né? Esse é o ponto. Para todo mundo entender o conceito de reunião. E por que eu não falo mais de união? Porque não faz sentido. A classe é desunida. Para de falar isso. Não faz sentido, porque isso só traz mais desunião. Isso não agrega em nada. Então você fala, vamos se reunir em volta dessa pauta? Quem está de acordo? Vamos. Então, se é comum e é para o bem de todos, vamos juntos. Porque a união, ela reflete outra coisa. União é dar a mão e não larga. Não tem como ser assim. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Tem muita coisa que é diferente de um estado para o outro. Os DETRANs são estaduais. Os PROCONs são regionais. Então tem uma série de motivos de você não conseguir fazer a coisa flat, né? Você deixar tudo 100%. Mas você consegue se reunir em pauta comum e ajudar o resto do Brasil. Sem dizer que o Ivo vai... Já vai uma pergunta aqui para o Ivo. O que acontece em São Paulo reverbera no Brasil inteiro. E esse é um ponto muito crucial. Eu aproveito aqui, presidente, para fazer as honras aqui para o doutor Ivo. Bom, eu não dá nem para anunciar aqui um briefing da carreira dele, porque senão precisaria 6 horas de programa. Simplesmente ele é o presidente interino da FEComércio. Presidente no exercício. No exercício, esse é o nome. Interino é jogador de futebol. Exatamente. Então é o vice-presidente que hoje está presidente em exercício. Exato. Da FEComércio. Diretor da CNC, a Confederação Nacional de Comércio. E aí, Ivo, seria muito interessante que você pudesse falar aqui um pouco para os nossos queridos amigos, porque às vezes as pessoas não conhecem, né, Marcelo? O que é a FEComércio, né? O que ela abrange, né? E aonde que o Sindialto se encaixa na FEComércio, né? Porque é através da FEComércio que a gente se aproximou, né? E todo o suporte que a gente tem, né, doutor Daniel, desde sempre,
né? Desde sempre. A FEComércio é uma instituição que a gente precisa valorizar. Ela precisa ser dita, tivemos agora, é um tema que já resolveu, né? Que foi agora aí recentemente uma situação de contribuição do Sistema S, né? Que o bem venceu, né? Enfim. E é muito importante para a sociedade, a FEComércio e todas as entidades que ela toma conta. Então eu gostaria que você, por favor, pudesse explicar um pouco disso, né, Marcelo? Que é pertinente aí para todo mundo. O que faz a FEComércio, Ivo? Bom, a FEComércio reúne, ela é o campo de ação e o campo de reunião, usando a expressão do Marcelo, de todo o setor econômico, aquilo que nós chamamos de setor terciário. O Brasil, na representação sindical, patronal, no tempo do Getúlio Vargas, ele desenhou de forma muito inteligente por planos. O primeiro plano é o da agricultura, que é a atividade primária. O segundo plano é o plano da indústria, que é a atividade de transformação. E o terceiro plano, o plano do comércio, de bens, serviços e turismo. Surgiram outros derivados do plano do comércio, de bens, serviços e turismo, porque serviços é uma expressão genérica. Então nós temos o sistema financeiro, que é serviço, o sistema de educação é serviço, a saúde é serviço. Aliás, a saúde era contemplada dentro do plano do comércio até o final dos anos 90. Aí eles se organizaram como confederação única. E a FEComércio representa 5 grupos do plano do comércio de bens, serviços e turismo, ou seja, o comércio atacadista, o comércio varejista, um grupo que tecnicamente se chama agentes autônomos, mas pouca gente vai entender o que é agente autônomo. São as atividades de suporte, contabilidade, administração, organização de tecnologia da informação, serviços como autoescolas, despachantes aduaneiros, comissários e consignatários, que são os representantes, as representações delegadas, tal. Depois temos o comércio armazenador, que são os famosos armazéns gerais e o centro de logística. E no quinto grupo, o setor de turismo e hospitalidade. Está todo mundo embaixo da FEComércio. Está todo mundo dentro desse guarda-chuva. Meu Deus. E o Sindialto está no segundo grupo, que é comércio varejista. No comércio varejista nós temos toda a gama que os senhores conhecem. Gêneros alimentícios, onde estão os supermercados, mercadinhos, bombonieres, enotecas. Temos material elétrico, temos... O Sincodiv, por sinal, era do plano, pertence geneticamente ao plano do comércio. É que eles se organizaram numa federação nacional própria. Mas é muito tecnicidade, eu acho que a gente tem que falar de coisas mais práticas. Sim. Bom, o que faz a FEComércio? Ela, dentro desse âmbito de representação, ela procura representar e exercer com dignidade a missão de ser o depositário dos anseios, das necessidades e das dificuldades que todos os seus representados têm, na questão tributária, na questão de relações do trabalho e nessas questões inovadoras que estão chegando e chegando forte, como, por exemplo, questão ESG, que hoje está sendo uma exigência, as questões de saúde e segurança do trabalho, as questões relativas a direito do consumidor, é onde entram os PROCONs, e nós temos trabalhado ativamente em todas essas áreas, procurando traduzir para os sindicatos toda essa parafernália, todo esse cipoal de informações e de conhecimento que os empresários têm que dominar para poder tocar bem o próprio negócio.
Não, impressionante. Eu faço aqui questão de, né, reiterar que nós, como Sindialto, a gente realmente usufrui de toda essa experiência, expertise e know-how da FEComércio para falar sobre todos esses temas. E é importante, você, né, como você está esclarecendo aí, né, presidente, é o seguinte, os nossos queridos amigos, associados, às vezes não entendem que todos esses temas fazem parte do dia a dia deles mais do que eles imaginam. Muito mais. Muito mais. Né? E o quão a gente precisa ter um sindicato fortalecido para ter que essas relações, essas informações cheguem até a ponta, que no caso é a loja, é o empreendedor, é o empresário, porque o Ivo apontou muito bem, o sindicato, o Sindialto é patronal, né? Para a gente fazer o quê? Tornar a vida do empresário melhor, mais fácil, mais segura, mais barato. Né? Então, traduzir toda essa quantidade de tema é muito trabalho. E para a FEComércio, sobretudo, muita responsabilidade, né, Ivo? É, bastante. Mas a FEComércio tem mais de 80 anos. Muito bom. Ela foi fundada em 1938 por 7 sindicatos que existiam à época. Essa experiência acumulada é muito importante. E nós passamos a ter uma postura direcionada para a forma de trabalho que nós exercitamos hoje, desde o começo dos anos 80. A gente passou a acreditar em pesquisa, nunca dado uma informação com base no achismo. Às vezes o jornalista chega e pergunta aqui, como é que vocês acham que vão ser as vendas do Natal? A gente não acha mais nada, a gente procura saber do consumidor o que ele está pensando, o que ele está querendo e quanto ele está pretendendo investir ou no seu bem-estar ou em alguma coisa que ele tenha necessidade ou que deseja. Nós precisamos saber quanto existe de recursos disponíveis no mercado para orientar os vários segmentos, se é hora de investir mais pesado ou de ser mais conservador. Nós temos, isso nós vemos fazendo, já temos, e pesquisa só vale quando você tem o comparativo anterior. E quando você tem muitos comparativos, suas pesquisas são mais sólidas, são mais dinâmicas e elas são mais objetivas. Tem referência. E nós desenvolvemos uma série de pesquisas, inclusive somos a entidade que alimenta as pesquisas da Confederação Nacional do Comércio. A pesquisa de confiança do empresário, o índice de confiança do consumidor, que o consumidor precisa estar seguro para a gente saber que é um momento de investir, porque vai haver retorno. Mas a gente precisa saber se existe, digamos, reflexo de mercado para podermos fazer isso. Trabalhamos, então, as questões de ordem econômica são muito bem cuidadas e as questões jurídicas são as mais preocupantes, porque o Brasil, ultimamente, principalmente as redes sociais têm desqualificado muito aquilo que os nossos tribunais têm apresentado como resultado de suas avaliações, isso para ser generoso, mas empreender no Brasil é de alto risco. Então a gente precisa entregar confiança e mostrar qual é o caminho certo e mostrar em que situação não se deva arriscar. Bom, isso é música para os ouvidos do presidente, porque o Marcelo adora KPI, né? Você quer falar indicador, o Marcelo fica... Eu virei o rei dos indicadores. Marcelo é rei dos indicadores. Virei rei dos indicadores. O Marcelo, cara, ele hoje quem tem uma empresa e não tem indicador, ele está à deriva no mar. Ele não sabe para onde vai. Onde o vento bater, você vai. Então hoje não importa se você tem uma loja com 10 ou 100 carros. Você precisa ter número, tem que ter indicador, que carro que você vendeu, para quem vendeu, que região, qual modelo de carro você tem no estoque, qual não tem, o que você precisa ter mais, SUV, sedã e etc. E como o senhor disse muito bem,
e o Alcides complementou, o empresário do ramo de automóveis de carro seminovo precisa entender que ele não é um mero comerciante. Ele tem uma empresa que compra e vende propriedade. Carro é propriedade. Você não pode comprar e vender muito fácil assim. Tem muitas coisas que envolvem a compra e venda. O ativo, o passivo da empresa, você ter funcionário registrado, você vê. O senhor sabe da luta que foi, doutor, aqui não vou nem dizer, para a gente fazer convenção coletiva. A maioria dos lojistas nem imaginam o que a gente passou para fechar com a Federação, o Sindicato dos Comerciários, com a ajuda da FEComércio, com o doutor Daniel junto com a gente, representando o Sindialto, a luta que foi para fazer algo justo, né, para não prejudicar ninguém. Mas o lojista, na ponta, não imagina esses bastidores. Isso. Ele não imagina, não passa na cabeça dele. Ele acha que ele ia comprar por 50 e vender por 60, isso é o mercado de automóveis. Faz todo sentido, presidente. E aqui eu pego até esse gancho, porque inclusive agora nós estamos recebendo um assédio tremendo das contabilidades, já preocupadas, ou não sei se mais atentas, né, à convenção coletiva desse ano. Então também gostaria, Ivo, que você tenha essa propriedade para poder falar, o que é a convenção coletiva, o que ela toma conta e por que o Sindialto é que é o detentor desse direito de poder construir junto com a FEComércio? Bom, aí o Brasil tem um modelo de representação sindical diferente dos outros países. Tanto é que o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT. Porque a Convenção 87 da OIT é a Convenção da Liberdade Sindical. Aí vai, o Brasil, mas não há liberdade sindical? Há. Só que ocorre que no Brasil nós temos um desenho sindical diferente. A representação é determinada por categoria econômica e por base. Então nós temos a menor e o desenho da base, a menor base possível é o município. E categoria, quando eu falei lá atrás que o Sindialto está no segundo grupo da representação da FEComércio, que é o comércio varejista, é que nesse grupo nós temos 17 categorias elencadas. Há sindicatos que representam o grupo. No interior, principalmente, os sindicatos são sindicatos varejistas, eles representam todas as categorias do grupo, menos aquelas que são organizadas especificamente. É o caso do Sindialto, que tem a categoria do comércio varejista de veículos usados, esse é o nome da categoria. Ela é organizada no estado de São Paulo e representada pelo Sindialto. E a especificidade prevalece sobre o ecletismo do grupo. Então, uma representação específica, ela é mais, eu não diria que ela é mais competente, ela pode ser mais competente. E aí é que o Sindialto trabalha na busca dessa competência, porque ele sabe especificamente quais são os problemas, quais são as necessidades e quais são as demandas de seus representados. Um sindicato eclético, que representasse todo o grupo, teria muitas dificuldades. O Sindicato do Comércio. O Sindicato do Comércio da região X, da Baixada Santista. Eu começo a falar das muitas dificuldades dando um exemplo. Nós não temos nenhum no estado de São Paulo que represente tudo isso. Já tentaram e desistiram. Claro. Porque no grupo do varejo nós temos comércio varejista de drogas e medicamentos, que é farmácia, drogarias e farmácias, que tem necessidades específicas. Fiscalização da Anvisa, necessidade de plantões porque
dentro do município tem que haver uma disponibilidade mínima de ao menos uma farmácia aberta naquele momento do dia ou da noite ou do domingo ou do feriado. Então, você negocia... Aquele famoso domingo que a gente saía para passear, você ia numa farmácia, tava plantão na farmácia tal, né? Exatamente. Eu achava engraçado isso. Né? Lembra as plaquinhas? Plantão Mandou na bem. farmácia do João. A minha tá fechada hoje. Hoje tá fechado. Achava engraçado isso. Hoje e na minha cidade nós tínhamos uma farmácia cujo nome era Farmácia Noturna, que funcionava Só de das dia. 20 horas às 8 da manhã do dia Não, seguinte. em Portugal ela só funciona de dia. É que eles são mais criativos. Bom, mas Ele é educado, né, meu? São né? mais criativos. Isso é demais. Você percebeu que outra categoria que nós temos no grupo é comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, os famosos postos de gasolina. Então, você botar no mesmo pacote para negociar com a categoria dos Impossível. empregados Impossível. uma norma coletiva que contemple as necessidades das farmácias, dos postos de combustíveis e outros, Impossível. você não vai conseguir fazer uma negociação que customize as necessidades daquela categoria. E, em simetria com as representações patronais, nós temos as representações de empregados, que são os sindicatos de comerciários. Então, e a gente cuida da estruturação e da organização de tudo isso também. Eu converso mais com um dirigente sindical, sei lá de onde, de quando, do que com os meus amigos e os meus familiares. É muito bom você corroborar com isso. O homem é uma enciclopédia, né? Só para deixar... Fora a elegância. Não, eu só para completar aqui, para não deixar passar em branco e também contribuir com os nossos espectadores e associados, a OIT, me corrige, né? Organização Internacional do Trabalho. Sim. O Ivo acabou de voltar de Genebra agora, esteve lá na Convenção de Genebra, falando, né, evidentemente, sobre os temas pertinentes, então por isso que é baseado lá na Convenção e nosso modelo é um outro formato. Até porque no Brasil, realmente, aqui tudo é diferente. Não, mas veja, a OIT reconhece que, do ponto de vista estruturante e constitucional, o Brasil tem um modelo que não limita a liberdade sindical. Muito bom você dizer isso. E eles enxergam algo além. O nosso modelo, por categoria e base, ele é vinculante. Então, quando um sindicato, quando o Sindialto negocia com os trabalhadores do comércio, ou do município de São Paulo, ou até do estado de São Paulo todo, ele está vinculando, aquela negociação vale para todos. Então, diferentemente dos outros países, onde o sindicato só negocia para os seus associados, aqui o sindicato negocia por todos que que fazem parte daquela categoria. E o enquadramento não se dá por escolha do enquadrado, se dá pelo fato de ele exercer aquele tipo de atividade. Alguns poderão dizer, não, mas eu prefiro o liberou geral. Tudo bem. Pode ser que até seja interessante. Mas o lado bom é que a negociação valendo para todos, ela equilibra, ela não abre espaço para comportamentos predatórios. Ela respeita a concorrência e o livre mercado. Tanto é que há situações, e aí é bom que todos os filiados ao Sindialto fiquem sabendo, trabalho em feriado só pode ser permitido via convenção coletiva. Não é nem por acordo coletivo, é por convenção coletiva, justamente para evitar que em São Paulo, como é um universo, as coisas são menos sensíveis.
Mas numa cidade do interior, uma determinada rede de lojas vai lá, negocia com o sindicato dos empregados, só aquela loja abrir no feriado e naquele dia faz uma mega promoção. Ela rapa todo o caixa, todo o bolso dos consumidores daquela cidade naquele dia e a concorrência fica a ver navios. Ou seja, aqueles empregados que ganharam mais aquele dia estavam ajudando a fechar postos de trabalho nos estabelecimentos das lojas concorrentes ou dos estabelecimentos concorrentes. Então, o nosso modelo é um modelo de pacificação social, além do fato de permitir negociação por faixa, porque nós temos um universo enorme de micro e pequenas empresas e a gente pode negociar melhores condições para os pequenos e colocá-los em pé de igualdade com a concorrência mais capitalizada, com mais capacidade financeira, e o comércio representa a porta de entrada no mercado de trabalho. 70% do primeiro emprego no Brasil é provido pelo comércio. Sensacional. O senhor falou de bandeiras que a gente defende aí. Total. A gente defende. Total. E Ou seja, o Sindialto representa um mercado que é maior, o mercado de automóveis usados é maior do que o de automóveis novos. 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes maior. É um mercado que emprega milhares e até mais de milhões de pessoas. A gente tem uma ideia de são direto e indireto. 2 milhões de emprego em São Paulo, né? Diretos e indiretos. 2 milhões. A importância do sindicato patronal é a manutenção de um padrão mínimo, de uma padronização mínima de comportamento, de segurança jurídica, orientado sempre pela FEComércio, e sempre, desde o primeiro dia, né? Nós, desde o primeiro dia, fomos bater na porta da FEComércio. Sim. E para quê? Para regulamentar, para garantir a segurança jurídica das empresas, porque numa negociação coletiva, como foi explicado agora pelo Dr. Ivo, se colocam padrões de salários e de condições de trabalho, como trabalhos em feriados, em trabalhos em domingos, que devem ser regulamentados pelo sindicato em convenção coletiva, em acordo com o sindicato dos comerciários. Então tem que ter uma negociação. Sim, para as empresas no futuro não ter um passivo trabalhista. Para evitar o passivo trabalhista aqui. Por isso e acontece muito, né? A falta de informação do lojista gera um passivo enorme. É inacreditável como na nossa atividade, como advogados de empresas do ramo automotivo de veículos usados, surgem tantos casos de demandas judiciais porque o empresário achava que estava fazendo certo. E ele não estava, e ele não havia se preocupado em verificar a convenção coletiva. Ou ele nunca se preocupou em formalizar. Muitos dos nossos colegas empresários do ramo automotivo de veículos usados não se preocupavam com a formalização do negócio, a formalização da venda, a formalização do contrato, que é uma obrigação legal, que está em lei. Para vender um carro, você tem que fazer contrato. E que tem que constar uma série de detalhes nos contratos. Então, o Sindialto está aqui para isso, né? É interessante, sempre com a ajuda da FEComércio. E eu queria destacar, né, presidente, a questão de que, como o doutor falou, para evitar variações que possam prejudicar, né, o que o sindicato estabelece e assina com os comerciários é uma padronização mínima de salário. E o que nós colocamos na última negociação? Importante, doutor. Quais os benefícios que nós conseguimos na convenção coletiva que fizemos? Verdade. Por favor, elenca para nós. Benefício na veia. As empresas, as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, as EPPs, nós do Sindialto, na negociação com os comerciários, implantamos pela primeira vez na CCT do ano passado, que vencerá neste ano, nós colocamos o REPIS, que é o programa... Regime Especial de Piso Salarial.
de piso salarial, que permite às micro e pequenas empresas e as pequenas empresas de pequeno porte pagarem salários inferiores às empresas do porte maior. Ora, se é uma empresa pequena, de pequeno porte, microempresa, ela pode eventualmente pagar um salário menor de forma legal, regulamentada, prevista em CCT, e que não vai causar a esse empresário, esse microempresário, esse pequeno empresário, não vai causar insegurança jurídica, não vai gerar uma ação judicial. Ele não está fora da lei. Trabalhista, ele não está fora da lei. Não, o Marcelo falou isso no caminhão em 2021. Falou, desde que a gente começou essa história em 2021. É difícil não se emocionar aqui. Exato. Entendeu? Isso ele falou no caminhão. Outra questão, a formalização é fundamental. Outra questão que implantamos foi a possibilidade do trabalho aos domingos e feriados, que não tinha na capital de São Paulo. Quem trabalhava, quem abria de sábado e domingo em São Paulo, estava cometendo um ilícito. Era tudo a regalia. E a maioria sofre hoje ações trabalhistas, que a 90% da reclamação é sobre hora extra, e ele pega lojista, ó, você lojista, vou te dar um toque. Bom, presidente. Você acha que você está certo? Você está errado. Se o teu funcionário for na justiça, ele consegue provar hora extra. Porque você, sem saber, está fazendo ele trabalhar em horário não determinado. Está falhando. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos falar do setor automotivo. Se eu pegar um carro na marginal a 160 por hora, tirando um racha com o doutor Daniel, e a polícia parar a gente, eu não posso descer do carro e falar, não pode? Eu não sabia. Você negar ignorância jurídica não te protege de nada. Você tem a obrigação de saber. Então você, para abrir uma empresa, você tem a obrigação de saber o que você precisa fazer para andar dentro da lei na sua empresa. Compra, vende, registro do funcionário, como eu vou pagá-lo, caso eu preciso dispensá-lo, qual será a indenização, quantas horas ele tem que trabalhar. São 44 horas semanais, mas você tem que seguir todas as regras. Tem que ter livro de ponto, ou tem que ter uma biometria, né? Você tem que ter controle, cara. É obrigatório, é lei. Por isso que o passivo trabalhista das lojas de carros são enormes, porque ninguém faz. Aí o cara depois fica reclamando. Então esse é o grande ponto. Por isso a importância de você participar deste movimento que o Sindialto está trazendo aqui, que isso é um movimento. Nós estamos trazendo aqui segurança jurídica e informação de graça para você. De graça. Nós estamos colocando, doutor talvez nem saiba, R$100 por mês para cada pessoa se associar ao sindicato, cada empresa. Cada empresa. Como um colaborativo mesmo, para manter o Sindialto aberto. É uma empresa sem fins lucrativos, né, um sindicato. A gente quer deixar um legado. A nossa grande dificuldade é que essa informação chegue de forma correta. Por isso que é importante sempre o lojista estar levando a informação. Está trabalhando errado. Eu já sofri ações judiciais porque eu estava errado. Todas. Hoje eu não sofro mais porque o doutor me orienta e ainda assim, caso alguém vá, te cria um problema. Esse é o grande ponto aqui, né, doutor? É verdade. A questão trabalhista é extremamente importante. E realmente nós fizemos um trabalho muito legal no sentido, e fazemos e orientamos dentro da UVESP ou dentro do próprio Sindialto, damos esse tipo de orientação para os empresários. Não, e para mim, aqui estou dando um depoimento para a Aira Carangos. Sim. Dando segurança jurídica para a empresa. Falou, Marcelo, faz desse jeito que você não terá problema. Exato. Caso você tenha algum colaborador que se ache insatisfeito, se você fez tudo o que eu pedi, você está protegido juridicamente. Esse é o ponto. Exato. Não é evitar que alguém mova uma ação contra você. É te proteger. Caso isso ocorra, você vai lá, olho no olho com o juiz. Não vai assim, ó. Você vai assim, ó. Pois não, eu cumpri todas as regras. Tá aqui. Esse é o ponto. E o Marcelo fala muito, né, doutor Daniel, doutor Ivo, né, com bastante responsabilidade, é o seguinte, que muitas vezes as lojas não faziam ou não fizeram isso, também não é culpa de ninguém. Nunca ninguém avisou.
Nunca ninguém... Entende? Então, o Marcelo fala muito isso, né? Porque realmente ele tem uma visão muito ampla sobre o setor. Ele fala, cara, às vezes não é culpa do lojista, é porque ele não tinha entendimento que tinha alguém que brigasse por ele, ou que trouxesse para ele a informação que ele precisava para fazer correto. Agora, a partir do momento que você tem informação, quanto mais informação você tem, mais responsável você fica. Né? Porque você não pode... Né? O Marcelo acabou de comentar isso. Tanto é que eu convido que esse podcast aqui, esse conteúdo riquíssimo, né? Você compartilhe com o seu contador. Esse podcast, inclusive eu tenho uma lista aqui de contabilidade que eles falam, olha, por favor, quando você fizer, manda para mim. Esse link, essa conexão tem que acontecer. O lojista tem que entender que hoje ele não está mais desamparado. Ele tem onde buscar uma informação. Ele tem uma entidade representativa de classe lutando pelo que o doutor Ivo falou e o Marcelo cansa de falar, que é a isonomia. Trazer segurança jurídica, né, trazer conhecimento e tirar desse terreno, desse ambiente, às vezes pantanoso, para o lojista, para o setor, trazer ele para um lugar seguro. Para um ambiente que ele fala, pô, vale a pena ter loja de carro, vale a pena ser formal. Eu repito aqui, o Marcelo fala inúmeras vezes, a informalidade hoje custa mais caro. Né? Ser informal custa mais caro. Né? E o Sindialto está aqui para isso, para trazer segurança jurídica e deixar... O doutor Ivo, me corrija se eu estiver errado, nós fizemos a convenção coletiva de 22, 23. No primeiro ano, quando nós assumimos o sindicato em 22, o Marcelo anuiu com procuração pela FEComércio, e não era feita uma convenção coletiva pelo sindicato desde 2017, era isso? 3 anos. Foram 3 anos que tudo ficou num vazio. Sim. Quer dizer, aí você vai dizer, prevalece a CLT. Ela não te autoriza a trabalhar no feriado. Muito menos no domingo. Ela abre a possibilidade, mas você precisa ter isso convencionado. Ela, no caso, fazendo um recorte, e nesse ano a gente tem que trabalhar muito fortemente, já que a inclusão e a equidade são princípios que vão ser muito focados pelas fiscalizações do trabalho. A mulher, a trabalhadora mulher, não pode trabalhar todos os domingos. Ela tem que trabalhar um domingo e folgar outro, pela CLT. Mas pela convenção, você pode colocá-la na mesma condição dos demais trabalhadores, desde que isso esteja convencionado. E há um olhar simpático por parte do Sindicato dos Empregados nesse sentido, porque eles sabem que na impossibilidade de a mulher ter as mesmas regras que o homem, ela acaba sendo prejudicada, porque uma empresa que trabalhe todos os domingos, no caso, por exemplo, do autosserviço de gêneros alimentícios, supermercados e tal, isso vai fechar postos de trabalho para elas. E hoje, no comércio em geral, as mulheres são 60% dos postos de trabalho. Então, há essa preocupação. A convenção coletiva customiza as necessidades daquela categoria e a forma dela se relacionar com os empregados. Quando ela coloca um banco de horas ali, que é para, nos momentos de maior intensidade de negócios, se trabalhar mais, e naqueles momentos em que a coisa arrefece um pouco, você compensa com folgas, ou você pode até pagar essas horas trabalhadas a mais, não compensando. Mas, de repente, para equilibrar o budget do negócio e para você ter resultados mais objetivos, compensa melhor fazer dessa forma. Equidade. É a equidade. E porque nós temos que ver o seguinte, embora a gente tenha tido uma reforma trabalhista, chama reforma trabalhista, mas eu considero que foi um lifting na CLT. Em 2017, ela é de 1943 e ela foi escrita pensada na indústria. Na indústria, o trabalho era mais pesado. Hoje não, hoje nós temos máquinas que movimentam as coisas e tudo mais, mas a época era um trabalho mais pesado. Existia uma questão que foi revogada pela reforma trabalhista. A empregada mulher, se fosse fazer horas extras, tinha que descansar 15 minutos antes de retomar o trabalho.
Imagina no banco, todos os caixas, os homens e as mulheres. Chega 4 horas da tarde, fecha o expediente, eles vão fechar o caixa. A mulher não pode fechar o caixa, ela tem que esperar 15 minutos para voltar. Os homens podem e saem mais cedo, vão embora para casa mais cedo. São coisas que o nosso legislador, que não pensa na sociedade, ele pensa apenas no efeito daquilo que ele vai fazer, então ele se intimida em corrigir aquilo que a realidade já corrigiu. A realidade hoje é outra. Então, as entidades, principalmente as patronais, porque, embora o processo reivindicatório venha dos empregados, quem acaba conduzindo o processo é a entidade patronal, que vai dizer sim ou não. E para dizer sim ou não, ela vai também querer que aquelas condições necessárias para o bom desempenho do negócio, para o bom resultado do empreendimento, da loja ou da empresa, tem necessidade de ser atendidas. Então, a gente precisa se adequando todos os dias, em todos os momentos. E quanto aos contabilistas, eu gostaria de lembrar uma coisa. A FEComércio edita uma publicação mensal dirigida aos contabilistas e que nem é distribuída por nós, é distribuída pelo SESCOM. Chama-se Tome Nota, com uma linguagem para eles, colocando questões relativas às necessidades dos nossos representados, todo mês. E porque as contabilidades também não têm dentro das suas organizações gente suficiente, porque o Brasil edita 4, 5 leis por dia, não é, doutor Daniel? Exato. Vai gostar sim de fazer. Não, isso lei. É uma loucura, né? É. Eu falo pros lojistas, eu falo, a nossa luta e a nossa aproximação com o deputado, com o senador, com o governador, é para que o Sindialto e a Alvesp seja comunicado antes de qualquer mudança, para a gente poder medir o impacto. Nos permita participar só para a gente discussão. dar a nossa opinião. Isso. E te dizer, o impacto vai ser esse. Uhum. Não, existe um dispositivo... Eles viram a chave do dia para noite. A partir de amanhã você não tem uma série mais carro assim. Reconhece firma da família inteira agora. Existe um dispositivo legal que obriga, antes da sanção da lei, que haja um estudo de impacto do efeito daquela lei. Eles não estão fazendo. A lei não é cumprida. Eles fazem um relatório ticando só. E mostra um para o outro. Isso. Não mostra para nós. Exato. Então, esse tem sido o nosso trabalho. É isso que nos move todos os dias. Esse apontamento que você deu, Ivo, sobre os contabilistas, é importante também você dizer isso, porque o processo do Sindialto, né, o tema como um todo, né, o Marcelo assumiu a presidência em 22, a gente vem fazendo um trabalho de regeneração, né, de renovação no setor, e muita gente, muito lojista pega, o tema sindicato ainda é um tema um pouco hostil, as pessoas ainda não lidam muito bem com ele, e aí o pessoal pega e vai fazer o seguinte: pô, esses caras estão trabalhando, né? Espera um pouquinho, deixa eu ligar para o meu contador. E o contador, né, às vezes não conhecendo o nosso trabalho e não sabendo o que nós estamos fazendo, pega e fala: olha, contribui se você quiser. Então, eu vou plagiar aqui a sua frase, né? O anel que tu me destes era vida e se quebrou, né? Verdade. Então, isso é muito complicado, né? Então, é importante a sinergia entre o jurídico, entre o contador, entre o dono da empresa, para entender a relevância do sindicato. Você vê que importante o que o Ivo falou aqui. Ficou 3 anos sem fazer convenção. Isso, Marcelo. Ok. Se privilegia a CLT. Neste ponto, ok. Mas todos os lojistas ficaram por 3 ou 4 anos trabalhando errado, abrindo os domingos. Aí sofreu ações trabalhistas e teve que pagar até os domingos que ninguém trabalhou. Isso mesmo. Não, é verdade. Exatamente. Isso. Quer dizer, vocês entenderam agora?
Por isso que sofremos, por falta de informação, falta de representatividade. Hoje, todos vocês estão legais, porque a gente foi lá, vestiu a camisa, brigamos, né, doutor? Teve até... Quase chegamos a vias de fato dentro lá do Sindicato dos Comerciários, né? Quase chegamos a vias de fato. Hoje, vocês estão trabalhando de forma legal, porque algumas pessoas decidiram dar um soco na mesa e falou, chega, nós vamos arrumar a casa. Chega, vai demorar. Vai demorar, a gente sabe que é uma jornada, né? Não é corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, né? Não tem fim. Mas a gente resolveu arrumar a casa. Inclusive, queria perguntar aqui já pro doutor sobre as nossas pautas, né, doutor? A gente tem a pauta do ICMS, nós estamos brigando bem, temos marcado com a secretaria, né? Dia 29. Secretaria da Fazenda, dia 29, sobre Exato. a discussão do ICMS a 0,3%. 0,3% para todos. Temos a pauta do PROCON, que nós já estivemos lá, já apresentamos para eles. Temos que voltar lá agora para saber para caminho vamos tomar. Sim. Temos do Detran, das historias deliveries. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um pouco de cada aí para a gente Então, encerrar dentro de nossas pautas aí do Sindialto, temos brigado insistentemente com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a necessidade de reduzirmos o ICMS sobre carros usados. O certo era zerar até, né? Porque é um bem usado. E essa é uma atividade que, inclusive, com a reforma tributária, se ela ocorrer, eu estava lendo a emenda constitucional 45, a PEC 45, o ICMS vai deixar de existir, vai passar a existir um imposto sobre valor agregado, que é um imposto sobre bens e serviços, e que é uma espécie de valor agregado. Mas qual será o valor agregado num bem usado? Ou seja, vai ter mais discussão ainda. Vamos ter muitas discussões. Mas, por hora, estamos lutando pela redução da alíquota do ICMS de carros usados. Então, sem dizer... E igualar todo mundo. Sem dizer que, para quem não sabe, Sim. apenas 18% dos carros vendidos no estado de São Paulo tiram nota fiscal. 82% não tiram. Dentro desses 82%, existe também transações entre particulares, que teriam isenta. Mas vamos lá. A gente já tem a ideia de que cada 20 carros vendidos por lojistas, apenas 20% tiram nota fiscal. Só 4 tiram nota. Então olha o grande problema que a gente enfrenta. Isso é um problema sistêmico. E é uma questão que vai alterar com a entrada do Renave. Sim. O Renave já está no ar, mas não está sendo fiscalizado. Assim que ele se tornar uma obrigação fiscalizável e a Secretaria da Fazenda passar a fiscalizar a implantação do Renave, os lojistas deverão emitir nota de entrada do veículo e de saída do veículo. Por isso nossa grande preocupação de antecipar isso, para a gente conseguir essa luta com o governo para baixar o imposto e colocar todo mundo de forma formal no sistema. Exato. Porque não vai ter saída. Não vai ter saída, por isso estamos lutando pela redução, desde já do imposto, porque todos vão ter que entrar na emissão de nota. Isso é importante, é o que a UVESP e o Sindialto têm pregado em todos os seus discursos. Temos que formalizar a nossa operação. E o papel do Sindialto e da UVESP nesse sentido é quase uma razão. Eu tenho falado que hoje o processo do associativismo é quase uma ferramenta de gestão da empresa. Se você não tiver associado ao sindicato que representa os seus interesses, você está dando um tiro na água. Exato. Né? Porque tem alguma coisa errada que não parece estar certo. Né? Eu pegar aqui o gancho do Dr. Daniel. Então, é muito importante. Essas pautas estão diretamente ligadas a uma entidade representativa de classe que tenha pleito para brigar pelos seus associados. Não adianta a loja ir lá reclamar. A loja, a gente não consegue aqui, como Aira Carangos, lutar contra o governo, lutar no sentido de preservar direitos. Não, a gente tem que ter uma legitimidade. Essa legitimidade, presidente, tem o sindicato, tem a associação. Por isso que nós precisamos ter um movimento do associativismo para ganhar corpo e chegar lá e falar, olha,
governo, Detran, Procon, nós somos X mil lojas, representamos X mil empresas. Cada empresa toma conta de X famílias. Né? Então, X milhões de X empregos. milhões de empregos. Então, isso é muito importante, porque né, onde tem emprego, onde tem geração de emprego e renda, tem sucesso, tem progresso. Não adianta. Sem a empresa não tem como ter emprego. E você falou bem do Procon. O Procon, estivemos lá, né, com o nosso presidente, estivemos com o Procon, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor é uma lei linda, maravilhosa, mas para bens novos. Né? E ela precisa ser adaptada para bens usados, porque é diferente. O Procon, então nós lá estivemos, apontamos falhas até na própria cartilha do Procon para compra de veículos usados, que estava vigente desde 2002. E hoje já tem uma nova lá. Eles atualizaram, né? Eles atualizaram por nossa causa. Obrigado, viu, Procon? Fica tranquilo. Obrigado, Esteja Procon. à disposição, tá? Precisando, a gente vai aí para te lembrar. Fica tranquilo. A gente está acompanhando o teu site. Estamos à disposição. Precisa agradecer, A não. gente viu? Não pense que a gente passou batido, não. A gente viu. foi avisar e a gente já viu que foi modificado. Né? Agora foi modificado, exatamente, após a nossa reunião. Né? Foi muito importante a nossa contribuição, porque nós somos também, nosso mercado recebe, também um pouco alvo de abusos da parte de consumidores. Então, nós precisamos coibir isso, tentar reduzir um pouco, melhorar a nossa segurança jurídica. Por isso que a formalização, volto a dizer, eu vou repetir isso muitas vezes na minha jornada com vocês no Sindialto e Alvesp. Precisamos formalizar as operações. Temos que formalizar. Porque, é fundamental. inclusive, quanto mais formalizado, quanto mais informação a gente der para o nosso consumidor, menos ele vai abusar da lei do consumidor. Contra você, lojista. Você vê que coisa importante que o senhor está falando, doutor. Isso também passa por ignorância jurídica por muito lojista. Nossa. O cara não sabe. Ele está fazendo errado e não é por maldade. Sem saber. Aí ele pega um consumidor maldoso com um advogado competente, abusa dele, que falhou. Porque ele cometeu uma falha. Você tem que saber se proteger quando você vai vender o carro. Essa é a luta. Então, qual é a regra para carro com 10 anos de uso? Qual é a regra para um carro com 5 anos de uso? Qual é a regra para um carro com 2 anos de uso? É a mesma fora do período nova. Fora do período de garantia, qual será a regra? Quando não existe uma regra específica, fica tudo interpretativo. Isso. E hoje, como é interpretativo, normalmente, assim como é nas leis do trabalho, pende sempre para o consumidor. Isso. O empresário está sempre errado, mesmo estando certo. Exatamente. Você vê que é um abuso, você vê que um cara caiu num bueiro e ele volta dizendo que a suspensão está com barulho. E você não emitiu nota, você não entende do processo do Procon, você acaba sendo vítima de uma maldade e de um advogado muito bem instruído da outra parte. Exatamente. Então é tudo aquilo que a gente não quer que aconteça com você. Por isso é importante o associativismo, por isso é importante esse podcast, por isso é importante você querer se informar. Porque hoje, com o mundo que a gente está vivendo, com tanta informação, você não pode negar, você não pode alegar ignorância. Você é obrigado a saber. Se você se prontificou a ser especialista do ramo do automóvel, seja. Você não é? Eu não sou bom nisso. Contratei. Eu não sou bom advogado. Contrato um advogado. Eu não sou bom financeiro. Contrato financeiro. Eu não sou bom em administração. Contrato administrativo. Eu sou bom em compra e venda. Eu vou ficar na compra e venda. Você não precisa ser bom em tudo. Mas você precisa estar cercado de pessoas boas para te proteger. Porque isso é que vai ditar as regras daqui para frente. Presidente, olha, a gente tem tema para 8 episódios 12, do podcast. né? 12. Esse aqui vai ser um seriado na Netflix. Esse é o episódio só de estreia. Mas olha, de forma muito breve, eu até recebi algumas perguntas aqui, sabendo que o doutor Ivo viria. E nós estamos, eu estou em 18 grupos de WhatsApp, o Marcelo tem mais de 20, né? E eu acho que tem um tema que a gente pode aqui, não sei, de forma muito breve, falar, né? Olha, a gente passa agora por essa discussão
sobre a volta da obrigatoriedade da contribuição sindical. Eu queria, se o senhor pudesse, doutor Ivo, puder pincelar um pouco esse tema e talvez confortar os nossos associados, nossos lojistas, que esse negócio de obrigatoriedade faz sentido naquilo que ele vê como valor. A gente fala, né, o Marcelo fala muito, o Marcelo, né, me ajuda bastante nisso também, ele fala o seguinte: não pede para ninguém se associar. O cara tem que enxergar benefício, fazer parte desse movimento. Mas esse tema é um tema que incomoda muita gente, até por conta de histórico de alguns sindicatos, né, enfim, né, que não levaram serviços. Mas como é que você acha que vai ter esse desfecho e quanto é importante, né, a loja, né, no nosso caso, no nosso setor, fazer parte do Sindialto? Bom, a questão é complexa. Eu tinha um entendimento sobre essa questão, o tempo me fez mudar o entendimento, e um dia uma frase solta que eu ouvi de uma delegada da Noruega, lá na Comissão de Aplicação de Normas da OIT, e o Brasil estava sendo provocado por conta da reforma, daquilo que chamam reforma trabalhista, que eu já disse, não foi uma reforma, foi apenas um lifting, porque a estrutura continua a mesma. Uhum. Ela falou assim, mas como? Os sindicatos lá recebem e não existe uma obrigação de uma contrapartida, era por conta da contribuição sindical compulsória. Certo. E graças à contribuição sindical compulsória, surgiram muitos sindicatos. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem 6 sindicatos de motorista. Meu Deus. Só falta de ter motorista por gênero, por etnia, sim, e por massa corpórea, porque motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de cargas próprias, motorista de... E vai. Transporte de passageiros, porque tinha uma briga dentro dos sindicatos, vinha alguém, separava, fundava um sindicato Criando mais próprio, especializado e tal. Como há sindicatos que não tem sentido de existir, tem registro sindicato, Sindicato dos Empregadores Domésticos. Como que você vai fazer uma convenção coletiva para empregador doméstico? Empregador doméstico não é categoria econômica. Exato. Essa é a primeira questão. Tanto é que quando saiu a Lei 150, que aliás é uma lei que veio para proteger, mas prejudicou, porque diminuiu o número de empregados domésticos formalizados, depois da Lei 150, por conta de todas as exigências legais. O Sindicato dos Empregadores Domésticos firmou uma convenção coletiva com o Sindicato das Empregadas Domésticas. Uma maluquice, a convenção foi anulada, inclusive, primeiro pela falta de qualidade da Assembleia. Onde é que você vai fazer a Assembleia dos Empregadores Domésticos? No Allianz Parque? Custa caro lá. Bom, tem lugar para bastante gente. Vai lotar, né? Não, vai ficar gente para fora. Pessoas, vai ficar gente para fora. 50 mil pessoas, sei lá. E com que delegação foi, né? E foi anulada porque tinha salário compressivo e uma série de bobagens que o leigo comete por ignorância, por não saber, por não conhecer. Bom, só que o histórico acabou induzindo o Supremo Tribunal Federal, ao tentar modular essa questão, ele acabou distorcendo o sistema, porque ele editou uma norma impondo contribuição confederativa apenas aos associados, e a Constituição prevê a possibilidade da imposição de uma contribuição para a manutenção do sistema confederativo. Está lá. Mas ele limitou, e ele limitou aos associados também a contribuição decorrente do processo negocial. Agora, se o processo negocial beneficia a todos porque é vinculante. Escuta,
a gente não chegou a um ponto da energia solar ser distribuída e movimentar as máquinas e os engenhos sem que ela precise ser provocada. Sim. Saco vazio não para em pé. Isso. Carro sem combustível não anda. Isso. E carro elétrico precisa ser posto na tomada. Tem que carregar a bateria. Se não, também não anda. Então, e quem caiu a ficha foi do ministro Barroso, num julgamento, ele falou: pera, a conta não está fechando. E foi quando ele mudou e acabou estimulando os demais ministros do Supremo a terem um outro olhar sobre essa questão. Nós estamos esperando o resultado desse julgamento, porque nós temos que ler todos os votos, todos, porque acontece o seguinte: a imprensa também, ela trabalha como ela joga contra, porque ela noticia só parte do fato, ela descontextualiza e ela acaba, digamos, vulgarizando algo que é muito sério. Então, o que nós estamos conversando entre as confederações patronais é que, tão logo tenhamos esse extrato, esse julgamento, com tudo aquilo que está colocado em todos os votos e que chegou ao resultado final, para propor um projeto de lei que deu o formato que marque exatamente qual é o momento da eventual oposição, de que forma essa oposição tem que ser feita, para evitar tudo aquilo que aconteceu antes e que resultou em milhares de ações civis públicas contra as entidades sindicais. 95% delas foram contra o sindicato de empregados. Muito poucas contra entidades patronais. Mas não significa que todas as entidades patronais estivessem ali sempre. Não, sim. É que a coisa sempre foi mais visada do outro lado. Porque no caso dos empregados, você está enfiando a mão no bolso dele para tirar alguma coisa. É feito um desconto daquilo que ele vai receber. Sim. No caso do patronal, não. Você manda uma guia ou avisa que o boleto está à disposição, basta baixar no site. A empresa baixa se quiser ou se não quiser. E por princípio, a entidade patronal nunca bota a faca no pescoço do representado, muito embora muitos representados mereçam isso, porque seria uma atitude pedagógica. Eu sou filho de uma mãe muito dura e muito exigente, eu não deixei de gostar dela porque ela era exigente comigo. E assim, espero que os representados do Sindialto também entendam que o Sindialto está entregando algo de altíssima qualidade e merece ser reconhecido por isso. Eu fico orgulhoso de ter uma grande multinacional que nós assistimos nas negociações coletivas, e mesmo a contribuição sindical não sendo compulsória, no mês de janeiro, no dia 25, 26, eles entram em contato conosco para pedir a guia, porque eles querem recolher. E falam: a melhor assessoria jurídica que nós temos é da FEComércio, não é de qualquer escritório de advocacia. Nós não precisamos de nada além daquilo que vocês nos entregam. Excelente. Perfeito. Mas é muito difícil. Então, quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter uma reunião de instalação do novo Conselho Nacional do Trabalho. Um dos assuntos que vai entrar na pauta é esse, e já está constituído um grupo de trabalho entre centrais sindicais e confederações patronais para a gente desenhar o que se pretende para adequar tudo isso, para fazermos em conjunto. Então está na pauta, está no radar, e o ministro Marinho gostaria de resolver isso antes de setembro. Mesmo porque ele entende que, com o Congresso polarizado, com o Congresso dividido como está,
uma proposta que chegue das duas partes estando de acordo, ela vai caminhar melhor e ela não vai sofrer também emendas e propostas, porque você tenta acertar alguma coisa no Congresso, 5 minutos depois tem 400 propostas de emenda 400 jabuti. que desfiguram completamente aquilo que foi proposto originalmente. Então, a verdade é que nós estamos trabalhando nessa linha para tentar resolver essa questão. Meus parabéns. Não, é absurdo. Não dá. Vamos fazer 38 horas. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pela participação, doutor Ivo, doutor Daniel. Mas antes da gente terminar, vamos para as considerações finais aqui. Então, vou pedir a gentileza. Doutor Daniel e doutor Ivo. 1 minuto, 30 segundos, o tempo que você quiser. Esse microfone agora tem superpoderes. Então você vai dar alguma dica ou dar algum motivo sobre o associativismo, por que deve-se se associar. Você está falando aqui com um empreendedor, dono de loja, com um vendedor. Então, qual dica de ouro você daria para quem é vendedor, para quem é empreendedor, sobre o que você quiser? Pode ser, até não ser sobre associativismo. Alguma dica que você acha importante e que faça sentido? Bem, eu acho que o que mais faz sentido hoje é quem detém a informação tem poder de resolução. Só que nós temos que escolher nossas fontes. Estarmos vinculados a entidades sérias, que tenham princípios éticos e que cumpram sua missão institucional, é um ato de inteligência. Então, eu acredito que o setor vai crescer muito, terá muito menos problemas se reunindo, busquem suas convergências e entreguem, depositem sua confiança à sua representação sindical patronal, que ela vai cuidar daquilo que nem todos nós temos tempo de ver. Sensacional. E aí, doutor Daniel? De meu ponto de vista, o associativismo, em termos até do sindicato, do Sindialto, é fundamental, porque o sindicato, o Sindialto, no caso, está defendendo pautas de você, lojista. É a questão do ICMS, estamos lutando pelo ICMS, estamos lutando com o PROCON, está sendo muito bom essa nossa atividade do Sindialto, perante a Secretaria da Fazenda, perante o PROCON, perante o DETRAN, com aquelas facilidades que nós estamos lutando e obtendo até muitas delas com a questão do IPVA no começo do ano, né? E volta da vistoria delivery. A vistoria delivery. O IPVA é uma outra briga que nós já tivemos, já ganhamos, inclusive continuamos, ao vivo, né? E ao vivo com o governador do estado de São Paulo, assinou o decreto na nossa presença. Sim. Né, do IPVA. Foi fantástico, né? Aquela que exigia, que revogou a exigência da quitação do IPVA. Isso é uma pauta do Sindialto, foi o Sindialto que fez. Fomos nós que fizemos aqui, foi o presidente Marcelo que fez isso, foi ele. E o governador assinou ali, ao vivo, o decreto que revogou essa exigência absurda. Sensacional. Então percebam como o associativismo, a vinculação ao sindicato é importantíssima para você, lojista. É importante. Nós estamos aqui para te representar e para te ajudar, para te defender perante esses órgãos todos, inclusive na negociação salarial, que também é uma briga hercúlea, né? Com o nosso querido Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários. Bom, sem dizer aqui, né, doutor, só para completar, sim, quem é associado ao Sindialto Alvesp, ele ganha a consulta jurídica do seu escritório. Ganha. Caso tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida na parte civil, né, que tange ao mercado de automóvel, tem o escritório Poço Advogados, tem lá o telefone no site do Sindialto, para quem é associado, para tirar qualquer dúvida da parte tributária e em relação ao automóvel. Seja a parte consumirista, né, relação com o consumidor, questão trabalhista e tributária. O que for necessário.
parte contábil também, que a gente tem o Contabilidade Sábio, que dá toda a nossa assessoria de graça. De graça, você vai fazer uma consulta com o Dr. Poço, de graça. Com o Sábio, contador, de graça, sobre o ramo de automóvel, tudo que você precisar. É evidente, se você precisar ser representado, o doutor indica o advogado, e aí é um acordo entre cavalheiros. Mas você se associando, você ganha de graça essa consultoria e já ganha um direcionamento. Certo, É isso aí, rapidinho então, presidente. Olha, muito bom estar aqui com todos. Muito obrigado, doutor Ivo, muito obrigado, doutor Daniel. A gente sabe da agenda, né, apertada do doutor Ivo, para a gente foi uma honra tê-lo aqui. Queria agradecer aqui mais uma vez nossos queridos amigos, colaboradores com o nosso podcast, o Santander, a Web Motors, a Gestalto, Ituran, a OLX, a Unio Solutions, Autoavaliar, Carflip, Autoconf, Europe, Carglass e Pimpag. A gente precisa de ajuda. A gente não faz nada sozinho. Esses são grandes players que estão trazendo grandes novidades, grandes benefícios para o lojista. Ferramentas que ajudam o setor. Nossa Senhora. É muito bom, muito bom. Então, eu fico muito feliz, presidente, passo aqui a palavra para você encerrar. E aquele negócio, né? Eu, do alto dos meus 30 e poucos anos de ramo, eu vendia Monza com roda quinta apoio alarme. Né, é aquele negócio, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu nunca pensei que a gente ia ter na mesa falar de um assunto tão pertinente ao setor, né, com uma figura tão importante para o mercado. O presidente da FEComércio vindo no podcast da Alvesp do Sindialto falar sobre a representatividade do ramo de automóvel. Você vê o quanto vocês são importantes. Isso. E eu falei na palestra lá. Isso, vocês são muito mais importantes do que vocês acham que são e merecem muito mais do que têm. Isso mesmo. Então não seja vítima. Procure se associar a boas pessoas, que a gente tem um futuro muito grande pela frente. Certo? É isso. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Esse podcast está indo ao ar quinta-feira, às 19 horas. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Dá uma força pra gente. Se você não se associou, procura aqui a nossa equipe e a gente faz questão de tê-lo aqui entre nós. Beleza? É isso aí, Marcelo. Obrigado. Junte-se aos bons e serás um dele, Ana. Isso mesmo. Feito é melhor que perfeito. Faça. Obrigado, pessoal. Obrigado.